leitores. Logo você pode, fundamentado em nosso universo ou em um universo de ficção, os autores comumente se inspiram no universo verdadeiro ao estabelecer configurações de livros. Sim, significa que os leitores podem viajar em uma verdadeira aventura explorando alguns de seus locais literários favoritos. Então, se não for leitor de livros, peças favoritas que são efetivamente clássicas ou mais modernas lá no destinos que valem a pena examinar. Conforme Macbeth é firme no espírito de um autêntico soberano escocês, Shakespeare nunca foi um historiador. Sua tradução é altamente ficcional. Macbeth é traçado conforme Lord Glamis e Lord Cawdor, mas o castelo não foi construído até cerca de 300 anos após a morte de Macbeth. No entanto, ambos os castelos fomentaram esta relação literária. Glamis parece um fortaleza palaciano francês, juntamente esculturas em madeira dos principais personagens das peças de Shakespeare e o demorado das passarelas e um salão junto à família das vítimas de Macbeth. Soberano Duncan, evidente, igualmente tem sua própria trama de homicídio e bruxaria conforme a superioridade dos castelos escoceses. Três Cawdor é uma fortaleza medieval construída em torno de um azevinho agora petrificado na base da antiga torre, devido a uma visão que o senhor de Cawdor real, num Macbeth Shakespeare aparentemente experimentou. Ele foi instruído em um sonho a deixar um burro vagar e construir um castelo onde ele se deitou para dormir. Como Glamis Cawdor já encenou uma produção de Macbeth baseando-se em conexões de Shakespeare. Alice Pleasance Liddell, agora conhecida conforme a verdadeira Alice no País das Maravilhas, passou as férias de verão junto sua linhagem na capital litorânea galesa de Llandudno. Os Liddells eram amigos íntimos de Charles Dodgson, mais afamado por seu pseudônimo Lewis Carroll, e a trama diz que ele foi inspirado pelas aventuras de Alice em Llandudno. A capital galesa aproveitou ao supremo essa aliança, começando juntamente uma estátua do Coelho Claro instalada em 1933 e continuando juntamente várias trilhas da capital do País das Maravilhas. Essas trilhas cobrem grande local da capital turística vitoriana, que tem o cais mais demorado do país de Gales e apresentam estátuas de personagens da novela Esplêndido de Carro. Agora você pode até investigar as trilhas junto Verdade Aumentada. A sucessão a Harry Potter 1997-2007, por J.K. Rowling. J.K. Rowling criou o universo feiticeiro conforme morava em Edimburgo, e a grande arquitetura da capital e os becos de paralelepípedos são refletidos nos livros. Candle McCarroll apresenta uma placa mural para marcá-lo conforme a influência do beco diagonal. Mas se você digitar beco diagonal no Google Maps, ele o enviará para Victoria Street, que parece tão mágica junto suas lojas coloridas e escadas secretas. Outra conexão através a riqueza escocesa e a Harry Potter pode ser encontrada em Greyfriars Kirkyard, um cemitério do século XVII. Cemitério apresenta a lápide de Thomas Riddle, difere unicamente um exíguo na grafia do título de início de Lord Voldemort. Entoação tal. Hedley, você poderia inspecionar lugares onde partes de Harry Potter foram escritas. Os livros anteriores foram escritos em grande local no Café de Elefant 11, e a sucessão foi terminada em uma sala agora chamada de J.K. Rowling Suite. Balmoral Hotel. A suíte apresenta decorações sutis de Harry Potter, mas nunca barata, custando próximo 2.000 ou 2.700 dólares americanos para uma estadia de uma noite.
Esta entrada abrange livros escritos pelas irmãs Bronte, especialmente Jane Eyre de Charlotte, 1847, Wuthering Heights de Emily, 1847, The Dedan of Wild Vera, Jane, 1848. As irmãs viviam na povoado de Yorkshire de Awort, que é cercada por charnecas dramáticas, e ambientaram seus romances na Cambuque agora, conhecida conforme Bronte Country. A moradia da linhagem foi transformada no Museu Paroquial de Bronte, que abriga grande coletânea de manuscritos, cartas e primeiras edições de poema e romances de Bronte. Ao volta da campo existem várias propriedades que inspiraram edifícios dos romances. Topo itens, uma morada de rancho em ruínas localizada nos pântanos próximo de Awort inspirou Wuthering Heights. Conforme Doutor Pialho e Colera serviram também Fernea Manor em Jane. Existe até uma vestígio de 44000 chamada Bronte Wine que liga os principais locais dos livros. As Crônicas de Nárnia 1950-1956. Na fantasia, o universo de Nárnia é aberto sobre de um guarda-roupa, na verdade. Está localizado na Irlanda do Norte. O universo de imaginação de C.S. Lewis foi inspirado nas paisagens de Antrim Coast, County Down. Em uma carta para seu irmão, ele declarou: aquele local de Rostrevor junto vista para Carlingford Lough é minha concepção de Nárnia. E em sua experiência, uns touris, ele declarou: vi paisagens particularmente nas montanhas Mourne que perto a uma poste de praça me fizeram entender que a algum instante uma criatura grande poderia levantar-se sobre a próxima cordilheira. É espontâneo avaliar conforme as vistas escarpadas da Irlanda do Norte inspiraram Lewis. As ruínas do Fortaleza de Dunluce, empoleiradas em um penhasco próximo do mar, caberiam confortavelmente no universo de Nárnia. As colunas hexagonais de basalto da calçada dos gigantes parecem fundidas junto à mágica que Lewis viu no país. Diz a mito que a criatura grande firme construiu a Causeway conforme uma ponte para a Escócia. Apesar a Nova Zelândia tenha sido o lugar de filmagem dos filmes, o mais perto que você poderia aproximar da opinião de Nárnia de Lewis é a Irlanda do Norte. Seus materiais escuros 1995 até 2000 existem muitos locais mágicos visitados em Isdark Materials, de Philippe Pullman, mas a conto começa em uma interpretação alternativa de Oxford. Pullman frequentou a Universidade de Oxford nos anos 60, e sim, abertamente deixou um choque nele porque sua protagonista central, Lyra, cresceu na universidade. Todos os edifícios universitários espalhados pela capital parecem impressionantes, mas o alicerce para o imaginário Jordan College foi certamente a alma mater de Pullman e Exeter College. Ao filmar a sucessão de TV, entretanto, New College foi usado conforme substituto de Jordan. Muitos marcos de Oxford mencionados nos livros. Você pode frequentar o Bazar Escondido, que vende bem mais do que somente o peixe citado na Bússola Dourada, o Petty Rivers Museum que Lyra explora em The Soap de Cliff, e Jericho, um bairro onde os chipiãs do Pullman atracam seus botes. O Senhor dos Anéis 1937-1949 J.R.R. Tolkien, conforme seu colega C.S. Lewis, foi inspirado por onde ele cresceu ao desenvolver um universo de ficção para seus romances. Entretanto, recentemente, conforme C.S. Lewis, as adaptações de suas obras foram filmadas na Nova Zelândia. Tolkien cresceu incorporado e próximo de Birmingham, e a campo inspirou suas descrições da Terra-média. O condado ou casa idílico dos Hobbits foi fundamentado em Sareoli, namorada, quando era jovem de Tolkien, que ele descreveu conforme uma espécie de Éden.
A pacata vila inglesa composta por chalés antiquados agora desaparecidos e um velho moinho que agora é um museu. Próximo está Moselebolg, uma campo arborizada que lembra a Mata Velha na beira do condado. Marcos na capital de Birmingham inspiraram o responsável. Por folha de Pelote e de Baston Materurgstowera ajudaram Tolkien a conjurar suas duas torres. O industrializado Black Country de Birmingham estava se expandindo em seu querido planície e estar abertamente conforme uma visão do terrível Mordor. Drácula 1897. Bram Stoker baseou-se extensivamente no folclore da Transilvânia enquanto pesquisava Drácula. Conforme o trama começa na fortaleza de Drácula na Transilvânia, elementos-chave da enredo gótica nunca se juntaram até que ele visitou Whitby para aproveitar as férias em 1890. Ele, portanto, escolheu a capital litorânea inglesa conforme um dos locais centrais do romance. Drácula, na forma de uma pessoa parecida como um lobo, sob os 199 degraus que levam às impressionantes ruínas da igreja. Yuyebi, Santa Maria Churchyard foi oferecido conforme o lugar que Lucy é atacada pela criatura que chupa sangue. A cena atmosférica de Whitby nunca foi a única situação que inspirou Stoker. Ele ouviu dizer de um navio russo, o Dmitri, que naufragou em Tati Sands em 1885, e sim o transformou na forma do navio de Drácula, o Demeter, encontrando o idêntico destino. Na biblioteca pública, ele leu um que mencionava Vlad Tepes, divulgado seu nome Vlad, o Empalador ou Drácula. Ele acrescentou: a notação Drácula na língua valatiana significa diabo e, portanto, encontrou o título de seu conde. Stoker havia pensado no nome do vampiro de Conde Vampir e ficou tão feio que certamente teria estragado a trama grave e bizarra. Por a Milne 1925 a 1928, se os livros clássicos criança de a Milne junto, e depois amigos se aventurando no Floresta dos Senhacres capturaram sua fantasia enquanto filho. Tenho boas notícias para você. O Floresta dos Senhacres é verdadeiro e seu nome é Stone Forest. Christopher Milne, filho de A. Milne, estímulo para Christopher Robey, escreveu em sua autobiografia que a mata de Poole e a mata de Aston são idênticas. Em 1925, a linhagem Milne comprou uma morada de férias cerca de Aston, localizada a somente 30,000 de Londres, em Essex. O período através pinheiros e charnecas inspirou os clássicos livros infantis. Você pode até surgir a passarela onde Christopher jogam post-its. Na vila vizinha de Artfield você pode achar por Corner a bazar de doces da vila que a linhagem visitou, que agora é uma sala de chá e museu junto ao assunto escolhido por seu